Olá pessoal do curso de Fisiologia Humana, voltado para alunos dos cursos técnicos da área de saúde, em especial de enfermagem. Vamos dar continuidade à Fisiologia Geral e hoje é a nossa terceira videoaula. A primeira foi uma aula introdutória, a segunda a gente começou o capítulo de homeostasia, revisitando o conceito de homeostasia e sua relação com a fisiologia, fizemos um contraponto com a heterostase, vimos como isso tem relação com o conceito de saúde e doença, vimos as diferenças de sintomas e sinais e como deve ser a abordagem dos sintomas e sinais, vimos também como cada bloco de sistemas e aparelhos agem em sua participação no processo de homeostase. Hoje, nessa segunda e última parte da homeostasia, na nossa terceira videoaula, vamos trabalhar as diferenças entre regulação e controle, vamos também discutir os mecanismos e tipos de regulação e como avaliar a eficácia dos mecanismos regulatórios. E, por fim, vamos ver os ciclos biológicos, fechando assim essa parte de homeostasia. Bem, então vamos lá. Qual é a diferença de regulação para controle? Existe essa diferença? No nosso organismo existe regulação? Também existe controle? Ou só controle? O que existe aí? Então vamos pegar a homeostasia, que é o nosso foco aqui. O equilíbrio do meio termo ele tem um máximo e um mínimo para nutrientes, né? Valores máximos e mínimos para nutrientes e para as escórias. Então você tem que orbitar entre o máximo e o mínimo. Todas as vezes que você, por um estímulo qualquer agressivo, você começa a se aproximar perigosamente do máximo ou perigosamente do mínimo, não importa se escórias ou nutrientes, mecanismos reguladores entram em ação, impedindo que ele vá além ou aquém, mantendo ali apesar dos agressores. Já se fosse mecanismos de controle, você não importa agressores ou não, estaria sempre fixo, não haveria variação. Mecanismo sempre disposto, não importa se a agressão, se não há, sempre disposto. Então você gasta energia, muitas das vezes à toa, mantém aquilo sempre funcionando, muitas vezes à toa, enquanto que o mecanismo de regulação só gasta energia, só funciona quando ele vai na variação, começa a ficar próximo do limite. Inclusive, hipoteticamente, se você tem um estímulo muito grande que suplanta o controle e aí dá o descontrole, muito pouco provável no organismo que estivesse acostumado a não ter variações, você teria mecanismos adicionais de controle, né? Porque ele não está acostumado à variação, aquilo é fixo. Então, se algo ultrapassou, provavelmente, hipoteticamente, teríamos mais dificuldade de trazer de volta. Enquanto que a regulação tem um limite, ele ultrapassou a regulação, porque ele não conseguiu, ou porque o processo de regulação ali, naquele momento estava legal, porque a estimulação, a agressão foi além do habitual, ele não conseguiu regular. Então, como o organismo está acostumado a variações e a ter sensores X9 observando, pelo menos teoricamente, muito mais provável de outros mecanismos adicionais serem chamados em socorro para regular. Mas, independente dessa hipótese, né, teórica, o que nós temos no nosso organismo humano e de outros animais é só regulação. Há sempre uma variação e se chegar próximo do que não deveria, os mecanismos entram em ação. Controle no organismo humano e nos animais, de uma maneira geral, não existe. Então, quando a gente lê controle da pressão arterial, controle da temperatura corporal, controle da respiração, corta, apaga, risca, transforma em regulação da pressão arterial, da temperatura corporal ou da respiração. Porque, principalmente quem é muito acostumado a ler textos em língua inglesa, às vezes, sem perceber, salta o controle, mas corrige. É regulação o que acontece conosco para manter a homeostasia no ponto ou para trazer de volta se ela desregular. Agora, para isso, para a regulação, tem 3 etapas. Tem uma etapa do problema. Você tem agressões que estão levando a desregular, está se aproximando do teto ou do piso baixo, está indo para um lugar perigoso, pode desregular. Então, há sensores específicos para observar e avaliar tudo o que está acontecendo e retroalimentar, ou seja, alimentar os órgãos reguladores, que pode ser o sistema nervoso, o sistema endócrino, ou até o sistema imune, ou todos 3, ou só 2. Muito bem, então isso é a detecção do possível problema. Aí, esses órgãos que recebem essas informações vão analisar
se realmente há um problema, se merece alguma resposta, se é perigoso ou não, e se chegar à conclusão que é, ele vai dizer quais são os blocos, ou quais são os sistemas, em que sequência, em que intensidade, de que forma devem agir e como agir, para não deixar o desequilíbrio se estabelecer. E se demorou muito e o equilíbrio se desfez, para trazer de volta. Então, isso é a partir da análise. Aí ele emite informações para os órgãos efetores entrarem em ação numa dada sequência, numa dada intensidade, numa dada forma, para produzir o equilíbrio, ou seja, trazer de volta o equilíbrio ou não deixar na frente um agressor que ele ultrapasse os limites máximos e mínimos. Bem, aí esses sensores que detectaram o problema, eles começam a analisar e vão mandar informações para os órgãos reguladores. Os agentes que vocês mandaram fazer estão fazendo o que vocês mandaram, na intensidade, na sequência que vocês mandaram? Se não, eles vão ser informados, vão analisar e vão dar contra-ordens para corrigir isso. Ou estão fazendo direitinho, como você falou, porém, ele não está sendo eficaz, ou está sendo parcialmente eficaz, aí ele vai analisar novamente e vai fazer os ajustes para que seja eficaz, para que não se altere. Ou, olha, eles estão fazendo direitinho, deu tudo certinho, beleza, a homeostasia foi recuperada ou não foi alterada e manteve-se a saúde, perfeito a nossa regulação. Bem, agora a regulação, vimos que não tem controle, tem regulação, ela pode ser à distância ou local. A distância pode ser efetuada pelo sistema nervoso, sistema endócrino, sistema imunológico, e local pelas enzimas alostéricas. A distância a gente já viu na aula passada. O sistema nervoso usa como órgãos reguladores, efetores dele, as fibras musculares lisas, cardíacas e esqueléticas e as glândulas endócrinas e exócrinas, através de nervos que eles se comunicam com esses órgãos efetores, liberam neurotransmissores e numa aulas futuras nós vamos ver isso com detalhe. Beleza. Já o sistema endócrino é constituído de glândulas endócrinas, são órgãos que têm tecido endócrino, mas que produzem hormônios. Mas tem órgãos que não têm tecido orgânico, não têm tecido glandular e também funcionam como do sistema endócrino. O rim, o fígado, o próprio sangue produzem hormônios. Os hormônios caem na corrente sanguínea, são indissolúveis, se dissolvem pelo sangue, vão em todas as células. Os hormônios que são de natureza lipossolúvel já usam carona nas proteínas plasmáticas, não gosta de água lá do vaso, e aí bate na porta das células. As células que tiverem uma fechadura, que seria o receptor deles, que eles se encaixam, eles vão lá, né? Então tem células que respondem a um hormônio, a outro, a vários outros, ou a não outros. E aí o que ele faz? Ele altera o metabolismo, altera as reações químicas, modifica o funcionamento daquela célula que vai impactar na regulação do meio interno, ou trazendo de volta para a regulação, ou mantendo frente àquela agressão. Já o sistema imunológico, através de algumas de suas células e suas reações químicas, fica de vigília. Qualquer célula que envelhece, que fica disfuncional, logo que não responderia adequadamente ao sistema endócrino nervoso, ele vai lá e acaba com ela, sendo substituída assim por uma nova. Ou uma célula novinha em folha, mas que veio deformada, que vai prejudicar a resposta do sistema endócrino ou nervoso, aos neurotransmissores ou aos hormônios, ele vai lá e acaba com ela. Ou começa a apresentar células estranhas, tumorais, que vão substituir as saudáveis, prejudicando a resposta do sistema endócrino ou nervoso, prejudicando a resposta aos neurotransmissores do sistema nervoso ou o hormônio do sistema endócrino, ele vai lá e acaba com ela. Se ele não acaba, aí a resposta nervosa e endócrina da regulação, em maior ou menor grau, do tipo de grau ou de outro, dependendo de onde que está envelhecendo o tecido, que não foi modificado por novo, onde está deformado, onde está um tumor, vai bagunçar tudo. Então, na realidade, ele participa da regulação à distância, dando suporte a esses aqui. E a regulação local é feita pelas enzimas alostéricas, né? As enzimas alostéricas seriam o quê? Então, vamos aqui fazer um desenho. Desculpe a letra, principalmente aqui, nesse aparato, mas vamos lá. Nós temos lá um substrato que se liga à enzima. E aí a enzima catalisa uma reação com esse substrato que produz um produto que pode ser o produto final, se acabar ali, ou se é uma sequência de enzimas, e no caso da alostérica, obrigatoriamente é uma sequência de enzimas, é um produto intermediário que vai virar substrato de outra enzima. As enzimas, elas são catalisadores
das reações químicas. O que é catalisador? É aquele que acelera a reação química. Então, a gente pode ter reações químicas no nosso organismo sem enzima? Em tese, sim. Elas iriam acontecer sem enzima. Porém, iam ser tão lentas, que quando a gente finalmente fizesse o produto que a gente queria, a gente não precisaria mais, já teria até morrido. Então, a gente precisa de catalisadores para acelerar. Existem outros catalisadores? Existem, não é só a enzima que acelera reações. Mas esses outros catalisadores precisam de muito calor. A gente ia gastar muito calor com eles. Ia deixar de ter calor próprio, de produzir calor para a gente para gastar para eles. Quase que ia pegar fogo. Então eles não servem para nós. A enzima, com calor, ela funciona melhor, é mais ágil, mas é limitado o calor dela. Mais calor ela funciona, mas é limitado. Se você der muito calor, ela até desnatura. Então, os outros catalisadores a gente usa em laboratórios, na indústria, não usa no nosso corpo. Nosso corpo, o catalisador, ou seja, o acelerador, é a enzima, que precisa de calor para funcionar melhor, mas não muito calor, senão ela até para de funcionar. Então, esse é o papel de qualquer enzima. Mas numa sequência de enzimas, quando o mecanismo fisiológico de regulação atua e cria o que a gente chama de alosterismo, algumas enzimas, ou uma enzima, algumas, em uma sequência de reações, elas podem ter um dado papel, né, de regulador. Além de acelerar a reação, ela regula a reação. Então, vamos ver como seria isso. Vamos supor que a gente está produzindo produto final, está usando, mas de repente tinha muito substrato, só produzir tanto produto final que a gente não precisa mais, vai desregular tudo. Então, para que não desregule, impacte no meio interno, depois precisa daqueles reguladores à distância, o produto final, quando em excesso, ele vai lá nessa segunda enzima e atua nela, bloqueando ela. E aí não adianta ter o substrato, tudo é bloqueado. Bloqueia aquela reação, bloqueia todas as regiões. Isso foi uma doença? Causou? Não. Foi um medicamento que induziu? Não. Foi o próprio mecanismo de regulação. Então, é alosterismo negativo, que é a presença de algo fisiológico naquela enzima a bloqueou. Aí aquele produto cai, eliminado. Aí para de ter o bloqueio. E aí, se tiver um substrato, tudo volta ao que era. Senão, vai ficar esperando. Aí isso é chamado de alosterismo negativo. O alosterismo negativo é na forma mais frequente de alosterismo, a forma de você se autorregular, não precisa de hormônio de nada. Agora, a segunda enzima? Não, poderia ser a primeira, poderia ser a quarta, poderia ser a segunda, a terceira e a quinta. Poderia ter, vamos supor, uma cadeia de 20 enzimas, poderia ser só a última. Poderia ser a primeira e a última, a do meio e a mais adiante. Aí depende de quem é a enzima alostérica. A enzima alostérica é aquela que, além do seu papel tradicional de enzima, sofre essa influência alostérica. Agora, o que seria o alosterismo negativo? Isso é o negativo, né? A presença da substância ali, fisiologicamente falando, estava em excesso, foi lá na enzima alostérica e a bloqueou. Agora vamos ver um exemplo de alosterismo positivo, que acontece menos, mas acontece. E ela também é um mecanismo de autorregulação. Vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui essa mesma reação, né? A S se liga ao E, faz o produto P, que se liga a E2, que se faz o produto outro P, que se liga a E3, que faz o produto para E4, que se liga e faz o produto final. Muito bem. Porém, vamos usar a segunda enzima como alostérica mesmo. Vamos supor que essa enzima ela precisa do X, o elemento X, para funcionar. Ela não catalisa a reação do X. O X tem que estar presente ali para estimulá-la. E aí, ela tendo o produto, ela vai adiante. Então, o X está ali, bonito. E aí está produzindo um monte de produto final, tendo substrato, vai continuando, o produto final está sendo utilizado, até que o acumula. Quando ele começa a acumular, o que ele vai fazer? Neste caso aqui específico, ele começa a sequestrar o X, ou seja, ele acaba tirando o X. Que pode ser o produto final, até algum produto intermediário, que acabou acumulando, tirou o X. Aí tirou o X, a E para de funcionar e toda a sequência para. Alosterismo positivo. Mas como é positivo? Se bloqueou. Mas veja bem, houve um bloqueio. Tanto o positivo quanto o negativo é para bloquear o excesso, para regular localmente, precisa de hormônios, neurotransmissor, nada disso.
Porém, por que um eu chamo de negativo e o outro que bloqueia eu chamo de positivo? Porque o negativo é quando a presença de algo atua na enzima alostérica e a inibe. Então, quando ele está em acúmulo, ele vai lá e a inibe. E aí bloqueia tudo. Enquanto que o positivo é o contrário. A enzima precisa de algo que não um substrato para ela pegar o substrato e metabolizar. E esse algo, à medida que a reação vai acontecendo, ele acaba se perdendo se você começar a acumular muitos subprodutos ou produtos finais que não deu cabo. Você vai tendo a reação e não vai acumulando, beleza. Mas se vai acumulando, ele vai lá, sequestra isso e aquela enzima para de funcionar. Então, mas aí não insiste, então, aí não está parando de funcionar sim. Mas um parou de funcionar porque a presença de algo inibiu. Aqui parou de funcionar porque a ausência de algo inibiu. Então, se a presença de algo não estimula, pelo contrário, inibe, é alosterismo negativo. Se é fisiológico, sem influência de medicamentos nem doença. E é uma forma de autorregulação. Agora, ao contrário, a presença de algo é necessário para que a catalisação aconteça com a enzima e substrato, numa sequência de enzimas. E sobre o mecanismo fisiológico, se há um excesso daquela reação, aquela presença do algo desaparece e aí a enzima perde o seu estímulo, bloqueando tudo. E isso é fisiológico, aí é alosterismo positivo, porque não foi a presença de algo que a inibiu, foi a ausência. Então, a presença estimula. Se a presença estimula, é alosterismo positivo. E aí a regulação é quando há ausência desse elemento presente que é necessário. Agora, é o contrário. A presença que inibe, alosterismo negativo. São formas aí de regulação. Agora, os mecanismos regulatórios, quais seriam? São chamados de feedback, no inglês. Aí temos o feedback negativo e o feedback positivo. Geralmente, os feedbacks ou retroalimentações negativas e positivas, o negativo está mais voltado à regulação do meio interno. Porque ele é representado o quê? Toda vez que há excesso de algo, esse excesso bloqueia a sua produção. Então está ligado geralmente a mecanismos regulatórios. Enquanto que a retroalimentação positiva, quanto mais você tem o produto, mais ele se autoestimula. Então isso gera, em grande gama de situações, um desequilíbrio. Então ela está mais ligada à heterostase do que à homeostase. Mas existe exemplo, assim como existem exemplos ruins, nada bom da retroalimentação negativa, nós temos eventuais exemplos fisiológicos da retroalimentação positiva. Então vamos a eles. Vamos imaginar, por exemplo, que há uma alteração metabólica e nós precisamos dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4, tá? T3 e T4, hormônios produzidos pela tireoide. Para que haja esse hormônio, começa a história lá no hipotálamo. Aqueles sensores que viram que o desequilíbrio poderia ser resolvido pelo hormônio tiroidiano, vai lá no hipotálamo e faz liberar o fator liberador de tireotrofina. Liberar para onde? Um grupo de vasos sanguíneos que levam o sangue do hipotálamo para a adenopófise. Aí lá na adenopófise, esse fator liberador de tireotrofina vai estimular ela liberar o TSH, o hormônio estimulante da tireoide. Liberar para onde? Para a circulação sistêmica, ele chega na tireoide e aí estimula a produção do T3 e T4. Aí ele cai para a corrente sanguínea, vai em todos os órgãos lá, atua, autora o metabolismo, regula o metabolismo e vai ser eliminado. Se ele começar a acumular, né, porque houve um estímulo muito grande, está produzindo muito e está demorando a eliminar, o que ele faz? Ele, de repente, que inicialmente era um elemento regulador, ele deixa de ser o regulador, pode começar a desregular. Então, quando eles começam em excesso, o que eles vão fazer? Eles vão lá na adenopófise e bloqueia o TSH e vai no hipotálamo e bloqueia o fator liberador de tireotrofina. E enquanto eles estiverem altos, eles vão segurar. Isso é um mecanismo de retroalimentação negativa, tal como acontece no alosterismo negativo. Beleza? Aí o T3 e T4 foi eliminado, não tem mais ninguém inibindo, vai voltar o FLT e o TSH, depende. Se ainda há necessidade de T3 e T4 e os sensores estão percebendo, vai mandar estímulo e vai voltar tudo outra vez. Senão, ele vai ficar esperando a necessidade, mas pelo menos não produziu demais T3 e T4. Isso é um exemplo de retroalimentação negativa. Mas nós não vimos que tem
situações patológicas que pode ter, é aquele, por exemplo, lá na primeira aula, que a gente falou que a gente precisa eliminar escórias, CO2, e se o CO2 acumular demais, ele volta para a célula e pela lei de ação das massas, ele bloqueia a sua produção. Ele pode afetar a célula de duas maneiras: acumular muito ácido carbônico, começar a alterar o pH e começar a bagunçar a célula, ou ele pode, por excesso, vamos supor que fosse uma célula, quanto mais ácido, melhor. Por o seu excesso, ele bloqueia a sua produção. E como é que ele é resultado? Ele é lixo do quê? De várias reações produtoras de energia. Então, nós deixaremos de produzir energia, não vamos mais produzir energia, deixaremos de produzir energia, e aí as células vão começar a padecer. Então, é um exemplo de retroalimentação negativa maléfica. Mas eu concordo com vocês que a maioria das retroalimentações negativas é por bem. Agora vamos voltar lá para a retroalimentação positiva. Quanto mais tem, isso tem uma tendência a desequilíbrio. Como é que a gente pode fazer para... e aí está ligado mais à heterostase do que à homeostase. Mas vamos supor que a gente tem alguma situação em que ele é benéfico? Tem. Não muitas, mas tem. Vou dar um exemplo mais frequente de todos. Bem, isso daqui, vamos imaginar que é o cabeção do feto com o polo cefálico e embaixo o resto do corpo, que é o polo podálico, voltado lá para os pés. Muito bem. À medida que o bebê vai crescendo, que o feto vai crescendo, a cabeça vai pesando, e ele vai ficando transverso até que ele inverte. A cabeça fica no lugar do que seria a parte inferior, e a parte inferior fica para cima. Quando ele inverte, vamos imaginar que isso daqui fosse o colo uterino. Aqui o corpo uterino, e aqui o colo uterino, e aqui essa parte é a vagina. Então, quando ele cai, ele começa a pesar e começa a comprimir o colo uterino por dentro. A compressão faz estímulos neuroendócrinos e faz liberar o hormônio que vai até o útero e começa a contrair o corpo do útero, empurrando ainda mais a cabeça do feto para ali. Quando ele empurra mais, ele estimula mais. Estimulando mais, contrai mais. Se contrai mais, ele estimula mais. Daqui a pouco começa a estimular tanto, começa a afinar o colo e a dilatar, e ele vai entrando até que ele é eliminado pela vagina. Então aqui é um exemplo de quanto mais o feto é encaixado, mais ele se encaixe, mais estímulo, e é um exemplo de retroalimentação positiva, bacana, que permite o parto vaginal. Mas eu concordo com vocês que a maioria delas não é tão legal assim. Bem, agora vamos analisar duas situações, né? Vamos imaginar que a gente tem dois mecanismos reguladores da pressão arterial. Um exemplo hipotético. Existem vários, mas tem dois que agem em conjunto. Então a gente quis ver a eficiência deles. Como? Tem um mecanismo A e eu bloqueei o A. Tem um mecanismo B e eu bloqueei também o B. Então eu deixei, nesse exemplo hipotético que só tem dois, o C sem o A e sem o B. E aí ele estava com uma pressão arterial de 100 milímetros de mercúrio. E aí eu fiz uma agressão nele, que sem o A e sem o B e sem mais nada, ele evolui para 200. Então houve uma alteração. Aí num outro indivíduo idêntico ao primeiro, que eu submeti à mesma agressão, mas eu só deixei o B bloqueado, deixei o A funcionante. E aí ele foi de 100, ele alterou de 100 para 120 e não mais para 200. Então houve uma eficiência, mas houve um erro. Mas houve eficiência, não foi a 200. Num terceiro sujeito igual aos dois primeiros, com as mesmas agressões, eu mantive o A bloqueado e desbloqueei o B. E aí houve uma alteração de 100 para 180. Aliás, de 100 para 190. Então quase ele foi inútil, mas ele não deixou ir a 200. De repente os dois juntos são mais... Ele é eficiente. Peraí. Mas ele teve eficiência. Aí qual foi o mais eficiente? De maneira grosseira é o A. O A, em vez de subir para 100 para 200, ele subiu para 120. Enquanto o B houve uma eficácia, mas deixou para 190. No trabalho científico, a gente já tem que fazer um teste estatístico para ver se 120 realmente é diferente de 190, sob o ponto de vista de significância, que é diferente, todo mundo vê. Mas é significante? Se não for, os dois saem iguais. Se é uma diferença significativa, quem variou menos foi o A, beleza. Agora vamos supor que a gente estivesse avaliando o hipotálamo.
né? A gente pegou um indivíduo, bloqueou o hipotálamo e ele está com uma temperatura axilar de 36 graus. A gente fez um estímulo agressor e a temperatura dele foi para 44 graus Celsius. É claro que isso é hipotético, de uma comissão de bioética é deixar eu torrar o cérebro do indivíduo. Agora, no outro indivíduo idêntico a ele, com o mesmo tipo de agressão, eu deixei o hipotálamo funcionando. E aí, o centro regulador da temperatura corporal. E aí eu fiz o mesmo estímulo e aí ele foi de 36 para 37,5. Houve uma variação, mas nem tanto. Agora, quem é o mais eficaz? O A, na regulação da pressão arterial, que deixou de 100 a 120 e não foi a 200 milímetros de mercúrio, é uma dada unidade. Ou o hipotálamo, que deixou alterar de 36 graus Celsius, e não milímetros de mercúrio, para 37,5, mas não deixou aí a 44 graus Celsius. Aí, com unidade diferente, a gente vai ter que usar isso aqui. A gente vai ter que fazer essa fórmula aqui, em que a gente faz o valor que deixou de errar com o valor do erro. Então, quanto que... vamos pegar os exemplos do... Vamos confirmar se realmente há uma diferença. Lá, legal, bacana, entre o A e o B. Vamos lá, que é um exemplo que vocês... Vamos pegar aquele exemplo. Valor que deixou de errar. Bem, o A, ele deveria ter errado, se não tivesse o A, não tivesse nem o B, teria alteração de 100 a 200. E ele alterou só de 100 para 120. Então, ele deixou de errar 80, né? 80 que ele deixou de errar. Isso, exemplo A. E quanto que foi o valor do erro dele? O valor do erro, ele foi 20. Que ele errou, ele deixou subir para 20. O ideal era não subir para nada, continuar 100. Então o erro dele foi... Então 80 divididos por 20 dá um valor 4. Agora, o exemplo B. Ele deixou de errar 10. Ele poderia errar até 200, ele errou até 190. Então ele deixou de errar apenas 10. Né? Então 10 é o que ele deixou de errar. Quanto que ele errou? 90. 10 divididos por 90 dá 0,11. E aí vai, 1. Então, qual foi o ganho de retroalimentação? Quem tem o maior ganho é o mais eficiente. Então, foi o A. Teve 4, enquanto o outro foi 0,11. Aí, para a gente ver se é significativo ou não, se fosse um trabalho científico, temos que fazer teste estatístico para ver se 4 tem uma diferença significativa de 0,111. Se tiver, o A realmente é o mais eficiente. Aí agora, os milímetros e graus Celsius não importa, vocês podem fazer o teste aí. Vocês veem o quanto que o hipotálamo errou, quanto que ele deixou de errar, quando ele foi de 36 para 37,5 e não 44, quanto que ele deixou de errar, e quanto que ele errou. E aí ver se o ganho de retroalimentação foi igual, superior ou inferior ao baroreceptor, se é, exemplo hipotético, A. E aí, se tiver uma diferença significativa, o maior é o que teve maior eficácia. É dessa maneira que se utiliza o ganho de retroalimentação. Bem, agora vamos ver os ciclos biológicos. O que são ciclos biológicos? Ciclos biológicos são ciclos que acontecem periodicamente no nosso corpo. E para ser um ciclo biológico, além de acontecer num ser vivo, ele tem que começar e sempre terminar por onde começa. As etapas devem ser sempre as mesmas, não pode hora de uma forma, hora de outra. E isso é que caracteriza o ciclo biológico. Ele começa de uma forma, termina de outra, nunca termina onde começa. Tem que ter um espaço entre os ciclos, senão é um ato contínuo. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e nunca para, é um ato contínuo, é um ciclo. Então ele tem que ter um espaço, pode ser um espaço grande, espaço pequeno, espaço diminuto, mas tem que ter um espaço, tem que começar por onde ele acaba, e as etapas devem ser sempre as mesmas. Isso caracteriza os ciclos biológicos. Como os ciclos biológicos têm muito a ver com os seres mais primitivos, né, que eram muito integrados, que eles geralmente não são determinados, mas são marcados por fenômenos da natureza. E o sistema endócrino é um dos sistemas
mais antigos que tem os seres vivos. Todos os seres têm sistema endócrino, os seres mais rudimentares, mais antigos, mais novos, têm estruturas nitidamente endócrinas. Pode ter até um sistema nervoso rudimentar, mas o endócrino geralmente é melhor. A maioria dos ciclos biológicos que nós temos são do sistema endócrino. Então vamos ver. Quanto à duração, os ciclos biológicos podem ser ultradiano, circadiano, infradiano ou supradiano. O que seria um ciclo ultradiano? Seria um ciclo que vários ciclos, ele se completa, começo, meio e fim, e em 24 horas você tem vários ciclos. Ele completa-se em horas. Então você tem vários ciclos dele durante o dia. Né? Então todas as coisas fisiológicas que têm um ciclo, que funciona de forma cíclica, e que tem vários desses ciclos durante o dia, ele é considerado, né, um ciclo ultradiano. Já um ciclo que se completa em torno de 24 horas, um pouco menos, um pouco mais, mas que você não tem 2 ciclos em 24 horas, mesmo que ele dure um pouco menos de 24 horas, que ele torne em torno de 24 horas, é um ciclo chamado circadiano. Então, os ciclos circadianos, eles duram em torno de 24 horas, enquanto o outro tem 2 ou mais ciclos. Já o ciclo infradiano é o que dura vários dias, às vezes semanas, para se completar e ter uma pausa e ter outro ciclo. E se o ciclo dura vários meses, ele é um ciclo supradiano. Bem, ultradiano, a forma como determinados hormônios são secretados. Por exemplo, o GH, ele é secretado de forma impulso. Ele secreta assim, ó, libera e para. Libera e para. Já o glicorticoide, ele é secretado como se fosse dente de serrote. Ele vai liberando cada vez mais, aí para. Aí vai. Aí é liberado cada vez mais e para. Aí para. Aí é liberado, vai cada vez mais por unidade de tempo. Enquanto o GH é um impulso, liberou, parou, esse vai liberando mais, vai e para. Então, existem, por exemplo, o GH tem vários pulsos por dia. O do glicorticoide, o hormônio ligado ao estresse, para nos fazer preparar para o estresse, ele leva, assim, vários... tem 5 a 7 dentes de serrote dele. Então, são um ciclo ultradiano. Agora, o ciclo circadiano é aquele que dura em torno de 24 horas. O glicorticoide tem os 2 ciclos, ultradiano e circadiano. Como ele é lipossolúvel, ele não é eliminado logo. E ele tem um ciclo. Assim, as pessoas que dormem por volta das 10 da noite, que acordam de manhã, têm um sono regular, normalmente quase todos os dias, eles fazem o seguinte: eles, quando é por volta de meia-noite às 2 da manhã, eles quase não têm nível sanguíneo nenhum de glicorticoide. Aí às 2 ele começa a aumentar. Às 4 está mais alto. Às 6 está altíssimo. Aí tem uma pequena variação às 8, às 10, mas está alto. Ao meio-dia ele começa a declinar, na parte da tarde declina cada vez mais. E aí vai caindo. E às 10 da noite está lá baixinho. E depois, ao meia-noite, está quase zero, depois ele sobe outra vez. Então, apesar dele ter um ciclo de liberação, que são vários por dia, a forma com que ele se acumula até ser eliminado é em torno de 24 horas. Então, é um ciclo circadiano. E tem aí fenômenos da natureza que o marcam, que não determinam, que o marcam. Por exemplo, a fase escura ele sobe, na fase clara ele cai. Durante o sono ele sobe, durante o acordado ele cai. Durante a fase mais alimentada, né, que é a partir das 4 horas da tarde que a gente mais come, ele cai, e depois, à medida que a gente não está comendo mais nada, que durante a madrugada, final da noite, ele sobe. Esses elementos são determinantes. Né? Vimos que era a natureza, luz e claro. Porque, por exemplo, se você dá um plantão à noite, fica acordado à noite, ou vai para o Japão, que é onde que seria dia, aqui lá é à noite, você continua o ciclo como se você não tivesse acordado de noite, como se fosse aqui. Aí, porque ele marca, não é determinante. Aí paulatinamente ele vai se ajustando. Se você ficar todas as noites acordado, ou se você morar no Japão que inverteu, onde aqui seria a noite, lá é dia, paulatinamente ele vai se ajustando até ficar tudo bacaninha lá, tá? O infradiano, que dura vários dias ou meses, ou semanas, ele seria o ciclo menstrual.
né, que tem um marcador, as fases da Lua. Normalmente o ciclo menstrual é em torno de 28 dias e as fases da Lua são um ciclo. Agora, se houve uma interrupção na menstruação, pode ser um filhome, não um eclipse da Lua. Se houver um eclipse da Lua, não vai mudar o seu ciclo. Por que isso? Porque ele é apenas um marcador. Alguns autores param aí, chamam de qualquer ciclo, vários ciclos, 2 ou mais, em menos de 24 horas ultradiano, que é em torno de 24 horas circadiano, e o que leva mais de um dia para se completar em infradiano. Mas existem alguns, como no livro da professora Margarida Aires, que eles chamam de supradiano, aqueles ciclos que são muito longos, que não duram dias a semanas, que duram meses, né? Como, por exemplo, o ciclo que foi fecundado, teve a gestação toda, teve 9 meses aí. Aí depois, se a pessoa não usasse pílula anticoncepcional e continuasse tendo relações sexuais, ia ter um período que não ia começar tudo outra vez. E assim, é por diante. E sempre termina onde começa, porque começou do nada, e aí ele termina sem nada no útero, né? Quando esvazia. Né? E aí, ou a hibernação de animais, que hibernam num dado período. E aí vamos lá, hemisfério norte, onde é inverno é que eles hibernam. Aí você trouxe o urso para cá, para o hemisfério sul. Ele vai hibernar no verão. Por quê? Porque não é determinante, ele é marcador. Porém, o interesse biológico dele é hibernar no inverno, então ele pouco a pouco vai se ajustando, vai ficar prejudicado na sua homeostasia, influenciada aí pelo clima, mas ele vai se ajustando. Se ele não voltar para o hemisfério norte, ele vai se ajustar aí. E aí ele se chama de supradiano. Naqueles autores que não citam o supradiano, qualquer coisa, inclusive a gravidez, a hibernação é infradiano. Mas naqueles que dizem que o infradiano é apenas semanas ou dias, que não são meses, aí temos aí o supradiano para resolver. Fechado aí, gente. Fechamos aí as nossas videoaulas sobre homeostasia. Hoje, se você se apoderou aqui, você vai entender mais adiante todos os mecanismos fisiológicos ou não de regulação. Não vai ficar mais falando controle. Quando alguém falar controle, sabe que não é controle, que é regulação, e vai entender o que identificar o que é um ciclo ou não e usar isso nas suas vidas. Esses ciclos, a parte da biologia que estuda especificamente os ciclos biológicos é a cronobiologia. E aí vamos lá, o hormônio do glicorticóide está alto de madrugada, começa a aumentar de madrugada, está alto de manhã. O estresse, uma cirurgia, é o estresse. Então, qual o melhor horário para a gente operar um paciente numa cirurgia eletiva, é claro? É no final do dia, que o glicorticóide, que é o hormônio que prepara para o estresse lá embaixo? Não. É na parte da manhã que ele já está preparado. E se você precisar de um suplemento, é um pouquinho a mais, enquanto que da noite você vai precisar de um grande suplemento. Existem também ciclos das enzimas hepáticas. As enzimas hepáticas, elas estão aumentadas na parte da tarde. Final da manhã, começo da tarde. Então, coisas que precisam de um fígado não muito bom, mas que funcione, que você precisa de uma boa metabolização, você vai aí fazer o procedimento que precisa de uma boa metabolização no final da manhã, começo da tarde. Então, essa cronobiologia ela é importante para uma série de coisas. Sabemos que a escuridão é que marca determinados hormônios, então a gente deve dormir na escuridão. Se dormir numa claridade, ele não é um determinante, é um marcador, mas pode começar a bagunçar seus ciclos. Então tem uma série de coisas que ao longo da fisiologia nós vamos estudar e aí nós vamos usar esses conhecimentos. Para fechar, na nossa próxima aula, vamos para o terceiro capítulo da fisiologia geral, que é a bioeletrogênese, onde vamos estudar os potenciais elétricos aí. Beleza? Um grande abraço para todos, felicidades e até a próxima.